Olá, olá, sétimo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa? Então vamos lá. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, nós estamos respondendo aos exercícios sobre orações coordenadas, fizemos aqui até a 9, vamos dar continuidade da 10 em diante. Vamos lá então? O dia está agradável, a 10. Logo devemos aproveitá-lo. Opa, ficou fácil, nós já fizemos uma dessa. Logo é uma conjunção, não é? Então vamos sublinhar. Nós vamos separar, logicamente, as orações antes da conjunção. Aí ficou fácil, certo? Então temos essa primeira oração e essa segunda oração. O dia está agradável, está completa. Devemos aproveitá-lo, está completa. A questão aqui é que temos, então, duas orações que se relacionam no sentido, certo? Então há um contexto aí. Ah, professor, mas se eu falar devemos aproveitá-lo quem? O dia agradável. Aí você deveria, então, desenvolver este pronome pessoal do caso oblíquo. Devemos aproveitar o dia. Está completa esta frase, certo? Beleza. Uma exerce vamos dizer, a função de um termo da oração da outra? Não, elas são independentes. É período composto por coordenação, certo? Então, já poderemos colocar bem assim, ó. Oração coordenada. É um período composto por coordenação. Essa primeira, então, é a oração coordenada e a segunda, oração coordenada, porque temos um período composto por coordenação. A segunda também, oração coordenada. Bom, então nós temos aqui oração coordenada. Que tipo? Ela tem síndeto? Ela tem conjunção? Essa primeira, o dia está agradável? Não, então oração coordenada assindética. E a segunda é oração coordenada. Tem conjunção? Tem. A conjunção logo. Sindética, ela então expressa que sentido em relação à primeira oração aqui? Esta segunda oração expressa que sentido em relação à primeira? É isso que nós temos de descobrir. O dia está agradável. Então, gente, vamos para uma conclusão óbvia. Vamos aproveitá-lo. Conclusão. É uma, então, oração coordenada sindética conclusiva. Beleza. Então, tá aí a classificação dela. Raimundo é homem-são, ou seja, ele raciocina bem, ele não tem problemas cognitivos, problemas mentais, tá? Beleza, vamos lá. Raimundo é são, deve, pois, trabalhar. Ou seja, ele tem saúde? Tem que trabalhar, né? Não pode ficar recebendo algum tipo de auxílio do governo, neste caso, né? Beleza, então vamos lá. Nós temos aqui a primeira oração, e a segunda oração para quê? Professor, mas deve é uma conjunção, porque a conjunção que fica entre as duas orações não é o verbo, tá? Então, é aquela situação, você identifica os verbos, você observa até onde vai a primeira oração, onde começa e até onde vai a segunda oração, tá? Raimundo é omissão. O verbo é o verbo, no caso aqui, ser. Tá, vou retirar isso aqui porque é só o limite das orações, mas aqui nós temos o verbo ser. Beleza. Quem é omissão? Raimundo. Raimundo é o quê? Qual a característica dele? Que ele é omissão. Então, estas palavras, Raimundo, omissão, se ligam ao verbo ser aqui. Então, a oração vem até aqui. Por quê? Porque trabalhar se liga ao verbo dever. E este, pois, não se liga a nenhum verbo, porque é a conjunção. Mas olha só onde está a conjunção. Geralmente, para isso, nós mudamos a pontuação. Deveremos colocar o ponto e vírgula em vez da vírgula, como aqui, e a conjunção em seguida. Quando a conjunção está no interior da segunda oração, da oração sindética, você coloca, então, a conjunção entre vírgulas. Se estiver no finalzinho, só uma vírgula antes e o ponto final, né? E nós temos, então, de analisar o sentido de uma oração para com a outra. Este aqui é o verbo e essa daqui é a conjunção. Vamos sublinhá-la? Tá aí. Beleza. Então, Raimundo é omissão. Então, qual é a conclusão que poderemos tirar? Ele tem que trabalhar, né? Opa, é uma oração. Essa daqui é uma oração coordenada sindética conclusiva. E a primeira tem conjunção? Não. Oração coordenada. Opa, é o ponto. Coordenada assindética. E a segunda, oração coordenada sindética conclusiva. Pronto.
A doença vem a cavalo e volta a pé. Temos aqui a conjunção, gente. Analisa, procura a conjunção e separa antes da conjunção quando ela está, então, entre as orações. A doença vem a cavalo. Está completa sintaticamente. A doença volta a pé. Está completa sintaticamente. Ela volta a pé. Beleza. Quais os sentidos entre as duas orações? É isso que nós deveremos, então, analisar. Vamos analisar? Olha só, nós temos aqui, então, a doença vem a cavalo, quer dizer que ela vem rápido, e ela volta a pé, ela volta devagar. Então, nós temos uma oposição de ideias. Olha que ruim, a doença vem muito rápido, né? Ela aparece aí, infelizmente, né? E agora, para ir embora, demora muito, né? Ou seja, nós temos uma oposição. Qual é a oração que forma uma oposição em relação a outra oração? Adversativa. A primeira tem conjunção? Não. Oração coordenada assindética, tá? A segunda, oração coordenada sindética. Observem que este E é uma aditiva, é uma conjunção coordenativa aditiva, mas neste caso foi usada como adversativa. Ela se origina, ela tem origem nas aditivas, mas foi usada como adversativa. Cuidado com isso. Beleza. As pessoas não se mexiam nem se falavam. Olha a conjunção nem aqui, ó. Vamos sublinhá-la. Separa antes da conjunção. As pessoas não se mexiam. Está completa sintaticamente. Nem falavam. Então, nós temos aqui o verbo falar, é intransitivo. Ele, e somente ele, é a oração. Ele tem sentido, tá, completo, não precisa de complemento. Ou seja, nós temos aqui, então, uma oração formada só pelo verbo. E as pessoas não se mexiam, a primeira oração. Essa oração tem conjunção junto a ela? Tem, nem. Qual é o sentido expresso entre uma oração e a outra? Vamos ver. Olha só, a primeira oração, oração coordenada assindética, porque não tem conjunção. E a segunda oração, oração coordenada sindética, tem conjunção, a nem. Quais são as conjunções que a nem, então, pertence? O tipo de conjunções aditivas. E nem, mas também, tá? Não só, mas também. Não somente, mas também. Não só, como também. Não só, mas ainda. E aí vai. Beleza. Então, temos aqui essa conjunção e ela é aditiva. Então, a oração vai ser oração coordenada sindética aditiva. Beleza. Então, está aí. Fizemos todas as análises, separamos a oração, as orações com a barra, sublinhamos a conjunção e classificamos as orações. Vamos para 14, vamos lá. Ou 14, como queiram, as duas estão corretas, as duas formas de nomear. Beleza, os livros não somente instruem, mas também divertem. Temos aqui então a separação entre as orações, temos a locução conjuntiva, observem por quê. Só um momento, não é para deixar em vermelho, é para sublinhar. Beleza. Os livros não somente instruem, temos também outra parte aqui da locução, mas também divertem. Os livros instruem. Os livros divertem. Este mas também, esse não somente, não se ligam aos verbos, são as conjunções, ou na verdade a parte da locução conjuntiva dobrada aí. Nós temos duas orações coordenadas sindéticas. Certo? Porque as duas têm síndito, na verdade, em forma de locução. Oração coordenada sindética. Bom, vamos analisar o sentido expresso entre as duas orações? Os livros não somente instruem, mas também divertem. Tem um acrescentamento lógico entre ideias, não tem oposição, não tem alternância, não tem explicação e não tem conclusão. Que são as orações, né, que expressam esses sentidos, as coordenadas. Então, são aditivas. Porque você está falando, olha só, o livro faz isso e faz isso. É uma adição de ações. Pronto, está aí. A espada vence, mas não convence. Ou seja, o povo venceu a guerra, ou então um oponente venceu o outro, mas não convence. Por que não convence? Porque está tirando a vida de outras pessoas. É um processo ridículo, né? E as pessoas, por irracionalidade, comemoram isso, beleza?
acham que é motivo de orgulho, né? Vencer, matar muitas pessoas. Então, a espada vence, mas não convence. É o tal de, muitas vezes, né, a pessoa ter uma ideia errada do que seja o patriotismo. Beleza, então temos aqui a espada vence, nós vamos separar bem aqui. Mas não convence. Temos aqui a conjunção, por isso que eu separei aí, certo? Beleza, então vamos lá, vamos analisar as duas orações, elas estão separadas. A espada vence, a espada não convence, certo? Então, nós temos a primeira oração, tem conjunção? Não tem conjunção, oração coordenada assindética. A segunda oração, oração coordenada tem conjunção, sindética, expressa que tipo de sentido? De oposição. Ela vence, mas não convence. Então, oração coordenada sindética adversativa. Pronto. Há muito serviço, entretanto ninguém trabalhou. Vamos lá então? Olha só. Nós temos a primeira oração aqui e vai até aqui. Por quê? Porque aqui há a conjunção. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, tá? E aí vai, né? Não obstante, nada obstante. Então, temos a primeira oração, não tem conjunção nela, as duas são coordenadas. Há muito serviço, uma oração de um verbo que não tem sujeito, né? Uma oração sem sujeito, e temos aí o objeto direto do verbo haver, muito serviço. Então, oração coordenada assindética. E aí nós temos a oração coordenada sindética, porque tem um síndeto, a conjunção, entretanto, tá? E vamos analisar quais os sentidos expressos entre elas. Há muito serviço. Olha só, o problema é que houve uma situação contrária. Se há muito serviço, você tem que trabalhar muito, mas não trabalharam. Então, oração coordenada sindética adversativa. Beleza? Muito adversativa, não é? Venha agora ou perderá a vez. Temos aqui então, venha agora, para quem estudou, sabe que o ou é uma conjunção. Vamos sublinhar, beleza? Vamos analisar então aqui agora as relações expressas entre as duas orações. Venha agora ou perderá a vez. Ou você faz isso, ou você faz isso. É uma relação de alternância, mas em que há uma exclusão de uma das, então, ações. Ou essa, tá? É até estranho falar que é uma alternância, se uma vai excluir a outra. Para mim, tinha de ser, então, criada, né, uma nova oração. Uma oração que exclui uma ação, tá? Da outra, no caso, né? Então, a primeira não tem conjunção, oração coordenada assindética. E a segunda oração coordenada sindética, porque tem o síndeto, o ou, e alternativa. Só que uma vai excluir a ação da outra, tá? Então, que se excluem. Por que elas se excluem? Pelo seguinte, se você for no momento, tá? Você não vai perder a vez. Se você não for no momento, você vai perder a vez. Ou seja, ou é uma ou é outra. Então, uma vai ser excluída, né? Beleza. Estudou não só português, como também geografia. Bom, nós temos aqui então duas orações. Aqui nós temos o limite entre uma e a outra. Nós temos não somente uma locução conjuntiva, e como também outra locução conjuntiva. Professor, mas a oração é só geografia? Tem oração sem verbo? Este verbo está subentendido. Observe. Estudou não só português. Na verdade, a oração é estudou português. Ele estudou português. Ele, alguém. Ele estudou geografia. Está tudo subentendido aqui. Tanto o sujeito desinicial quanto o verbo. Beleza, então, como também, e não somente, são as locuções conjuntivas, dobradas aqui, né? Mas quando você vai memorizar as conjunções, você vai ter que memorizar não somente, como também. Não é separado não, junto. Mas uma fica em cada oração. Então, a primeira é oração coordenada sindética aditiva. Não falei por que aditiva, né? Oração coordenada sindética aditiva. Pelo seguinte, gente, porque as orações acrescentam ações de uma forma lógica. Olha só, você
não somente estuda português, mas estuda outra coisa também, outra disciplina também. Então é um acréscimo de ações. Bom, vamos para 2. Assinale as alternativas corretas quanto às relações coesivas estabelecidas pelas conjunções em destaque no período composto. Certo? Então, relações coesivas, nós já estudamos sobre isso. Essa função de ligar as orações, ligar os períodos, ligar os parágrafos uns aos outros. Quem faz isso é a conjunção e outros também itens, né, gramaticais. Mas, vamos lá. Ele é inteligente e estuda muito. Sentido aditivo. Vamos analisar a outra. Ele é inteligente, mas estuda muito. Sentido conclusivo. Ele é inteligente, logo estuda muito. Sentido adversativo. Ele é inteligente porque estuda muito. Sentido explicativo. Este aqui está correto. Ele estuda muito porque... Aliás, ele é inteligente porque estuda muito. Você não vai dizer que isso aqui é uma conclusão, sendo que essa conjunção aqui expressa uma adversidade, ou seja, uma oposição de ideias. Você não vai dizer que isso aqui é adversativo se essa conjunção expressa conclusão. E você não vai dizer que isso aqui é aditivo se, olha só, ele é inteligente e estuda muito. Não tem sentido, tá? Ou seja, como assim ele é inteligente e estuda muito? É como se o fato de ele ser inteligente fosse diferente do ato de estudar. Não tivesse uma coisa nada a ver com a outra. E tem. Então, temos aqui a nossa resposta, a D. Questão 3. Assinale a opção em que o período não é constituído de orações coordenadas. Chora, que lágrimas lavam a dor. Nós temos aqui uma explicativa, então essa aqui chora, que lágrimas lavam a dor. Por que lágrimas lavam a dor? O gato de botas, que sempre se vangloria, foi salvo pelo burro. É importante que você esteja presente à aula todos os dias. Então, olha só. E falta pouco que a noite caia. Nós temos aqui vários, períodos, né? Nós temos aqui, na verdade, dois tipos de períodos em que não há, orações coordenadas. Esses dois aqui. Por quê? Olha só o gato de botas. Essa oração aqui serve para especificar quem é o gato de botas. Então, é uma oração que tem a função de um termo da oração da outra. É uma adjunta adnominal da outra. Então, não é isso. As orações coordenadas são independentes sintaticamente. É importante que você esteja presente à aula todos os dias. Então, é importante, é uma oração, está faltando o sujeito. Olha onde está o sujeito aqui, que você esteja presente à aula todos os dias. Ou seja, você pode substituir a oração por uma palavra, né, como por exemplo, isso. É importante isso. Ou, vamos deixar mais claro ainda, isso é importante. Opa, está aqui. Pronto. Ou seja, essas duas orações, uma completa o que falta na outra. A primeira completa, auxilia, vamos dizer assim. Vocês vão entender por que eu falo isso. A primeira oração, no sentido de, fazer a função de adjunta adnominal. E essa daqui auxilia a primeira oração no sentido de completar o que falta a ela, que é o sujeito. Entenderam? Então, beleza. Vamos deixar do jeito que estava. Opa, aí não. Tá aqui. Beleza. Então, nós terminamos aqui o nosso conteúdo sobre orações coordenadas e vamos dar início a um novo conteúdo na próxima aula. Então, tchau, tchau e até lá.